Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que hora qual horário que os senhores estão assistindo essa videoaula, né? Mas enfim, sintam-se cumprimentados. Meu nome é Clayber Gabriel, né? Sou professor aqui no Vale, já fui aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais, fui aprovado na Guarda Civil Municipal de Patinga, que é onde hoje eu estou exercendo, né, as funções. E nós estaremos aqui hoje com os senhores para, né, apresentarmos aí um planejamento de estudo semanal, né, para o concurso da Guarda Civil Municipal de Vitória. Diga-se de passagem, um concurso excelente, uma oportunidade maravilhosa. Por quê? A primeira observação que vale ser feita: não tem redação, né? Então, assim, isso é um alívio muito grande para os concurseiros. Muita gente não gosta de escrever, tem muita insegurança, né, na redação. E, para falar a verdade, é até estranho não ter redação nesse concurso, né? Se eles forem pegar aí as outras guardas, GCM Nova Lima, GCM Patinga, GCM própria Serra do Espírito Santo, entre tantas outras, né, inúmeros editais de guardas aí que estão saindo, explodindo edital de guarda, né, civil, todas têm redação. Então a Guarda Civil de Vitória, né, eles decidiram por não colocar redação, e quem ganha são os senhores. Por quê? Dedicando-se às matérias, né, a chance aí de estar dentro é muito grande, e a redação não vai te derrubar, né, que é o que acontece aí com a maioria dos candidatos. Então, essa é uma oportunidade única, né, para a cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo. Inclusive, saudades, viu? Muito boa cidade. Vamos lá. Remuneração, né? R$4.000, vamos arredondar aí, inicial, né? Inicial, podendo aí chegar a R$7.000, R$8.000 aí, a GCM de Vitória, né? Depende de curso superior, de escala especial, horas extras, enfim, mas inicial, sem curso superior, sem nada, R$4.000 praticamente, né? É um salário, assim, muito bom. 60 questões nós teremos nessa prova, com 5 alternativas, né? A, B, C, D e E, e 100 vagas. Um quantitativo bom de vagas, né? E um motivacional para você hoje, você só precisa de uma, né? Então não importa o número de inscritos, a quantidade de candidato por vaga, né? Importa o quê? A sua preparação e a sua dedicação para esse concurso. O seu concorrente é você mesmo, né? Nós nos sabotamos, né? Não é ninguém que nos sabota. Nós deixamos nossos sonhos de lado, não lutamos por ele, não estudamos, não corremos atrás, né? E queremos terceirizar a culpa. Então, assim, vamos trazer essa responsabilidade para nós, certo? Confiar em Deus em primeiro lugar, né? Que vai dar tudo certo, tá? Podem ter certeza. Então, vamos começar. Na segunda-feira, nós começamos com português. Por quê? Os senhores verão que o português sempre estará primeiro. Por quê? Português é uma matéria muito importante, né? E ela vai ajudar você a interpretar as outras questões. A interpretação de texto ela é muito importante, pessoal, para a prova. Para você, às vezes você lê uma lei lá, um artigo 5º, você leu de uma forma, mas na questão está perguntando de outra forma. Então, se você souber interpretar, ligar com o seu conhecimento, você já mata a questão, tá? Então, primeiro, português. Segundo, direito constitucional. Por que nós começamos ali, né, nas legislações na área do direito com direito constitucional? Porque a hermenêutica constitucional, a base constitucional, é a principal. Por quê? Todas as leis derivam-se dela. Então, nenhuma lei, nenhuma norma, o Código Penal, por exemplo, as legislações especiais, né, as legislações extravagantes, elas têm que o quê? Seguir a Constituição. Então, você estudando a Constituição, primeiro, você vai ver que muita coisa repete nas leis, nos próprios códigos, né, direito administrativo, direito penal, repetem ali os artigos do direito constitucional. Por quê? É a base, tá? É a base do nosso direito. Depois, direito penal, né? Então, português, direito constitucional, na segunda, direito penal. É uma matéria aí que a grande maioria gosta de estudar, porque é o que a gente vê em filme, é as notícias que a gente lê, você saber identificar ali um homicídio, você saber identificar um furto, a diferença de furto para roubo, né? Enfim, então assim, é uma matéria que nós gostamos de estudar, certo? Terça-feira, legislação, e aí eu vou trazer para os senhores aqui, ó, vamos lá
colocar na tela para os senhores aqui, a legislação específica, né? Nós temos aqui o Instituto, né, dos Funcionários Públicos de Vitória, o plano de carreira, né, a lei municipal que criou a Guarda Civil Municipal de Vitória, a lei de 2003, alterações, plano de carreira. Então, isso aqui são 10 questões dessas leis, certo? Aqui, ó, são 10 questões de legislação específica. Então, e detalhe, é sobre a carreira de vocês, certo? Como tudo começou, como vai ser, como é a progressão de carreira, a progressão de remuneração, né? Então, assim, é muito importante os senhores saberem isso aqui. E são 10 questões dentro disso aqui. Então, assim, está muito bem direcionado, certo? Então, ó, na terça-feira nós vamos começar com legislação específica, né? LRM, que está aqui, raciocínio lógico matemático, que é um pouco pesado, né? É um conteúdo aí grande, certo? E, para dar uma equilibrada, né, para não ficar tão pesado para os senhores, direito constitucional, a Constituição Federal, né, que é de suma importância para o desenvolvimento das outras leis, certo? Inclusive, essa legislação específica, ela segue as diretrizes da Constituição Federal, certo? Então, ok. Aí voltamos para cá. Na quarta-feira, português novamente, certo? Novamente, português sempre no início do dia, porque você está zerado, né, ou no início do seu estudo. Suponhamos que você trabalhe de 8 às 18. Chegou em casa, português, certo? Direito penal, uma matéria aí que, como eu falei, 90% gosta de estudar, né? Então nós vamos lá. Terminou português, 50 minutinhos, 1 hora. Nós vamos lá. Vamos lá para direito penal. Cadê? Lei penal no tempo. Tá vendo? Lei processual no tempo. Tipicidade, licitude. Então isso aqui tudo, qual é a importância do direito constitucional? Isso aqui tudo, vocês vão ver quando os senhores começarem a ler, a resumir, a fazer questões, vocês vão ver que bate muito com a letra de lei da Constituição, certo? Então, por isso, nós colocamos aí a Constituição primeiro, tá? Beleza. E por último, informática, tá? Se os senhores observarem a informática aí no edital de vocês, já trouxe aqui de forma facilitada para acompanhar o raciocínio. Aqui é a informática. Informática também está um pouco puxada para o concurso dos senhores. Então, por isso, nós não podemos negligenciá-la, tá? E são 10 questões também, né? O que muda um pouco desse edital de Vitória, né, para os outros editais? Geralmente, nos outros editais, as matérias de direito e português, elas têm um peso maior. A GCM de Nova Lima, por exemplo, a legislação específica, né, que são as matérias de direito, elas possuem 30% da prova. Aqui não. Aqui as matérias possuem o mesmo peso. Então, de direito é 10%, direito constitucional é 10 pontos, 10 questões. Direito penal também são 10, certo? A legislação também são 10, português também são 10. Então, ficou equilibrado. A banca decidiu por dar 1 ponto para cada questão. Só que, se vocês observarem, direito constitucional, direito penal e legislação, somado, as 3, são 30 pontos, certo? Ou seja, metade da sua prova. Então, se você focar em fazer um bom estudo da Constituição, certo? Um bom estudo de direito penal e legislação específica, você tem 50% da sua prova, né? Porque a gente sabe que português e raciocínio lógico, matemática e até informática mesmo é muito difícil de fechar, né, nas provas. Então, assim, aí você vai deixar para perder 1 ou 2 questões, 3 questões nessas matérias mais difíceis, mais massivas, né? Então, assim, vamos focar no direito constitucional, direito penal e na legislação específica, tá certo? Vamos voltar aqui agora para o quadro. Na quinta-feira, nós temos a legislação específica, já mostrei para os senhores, né? Que aí é basicamente sobre a carreira de vocês, né? Raciocínio lógico matemático, né? Vocês podem ver que tem um dia de intervalo. Por quê? Raciocínio lógico matemático e português, se você tiver um espaçamento muito grande de dias, você perde o raciocínio, tá? Então, tipo assim, você aprendeu a fazer uma equação, uma fórmula de Bhaskara, se você ficar 3, 4, 5, 6 dias sem ter contato nenhum com cálculo, você já perdeu. Principalmente para quem está começando agora. Para quem já tem uma boa base, ok. Mas para quem está começando agora, tem que ter esse contato, tá?
Intervalo aí de 1, 2, no máximo 3 dias. E direito constitucional na quinta. Tá? Então nós temos direito constitucional segunda, terça, quinta e sábado. Os senhores verem a importância de direito constitucional. Tá? Português, né? Na sexta, para iniciar a nossa sextou. Informática e direito penal. Tá? No sábado, legislação, raciocínio lógico matemático e para fechar o direito constitucional. Tá? Vou passar uma dica muito importante agora, né, de suma importância, talvez a principal dica para o seu plano de estudo. Mas antes, falar, pessoal, para os senhores e senhoras se inscreverem no canal, tá, da Vale Concurso, no YouTube. Seguir a Vale Concurso no Instagram, tá aqui o arroba, né, arroba Vale Concurso. O Instagram também do professor Clive está aqui, arroba Clive Gabriel. Lá, né, posto dicas diárias, questões, tiro dúvidas de aluno pelo direct, né, nos momentos oportunos, que é muita coisa pra gente, né? Então, assim, a gente sempre está tirando dúvida, uma questão que ficou em dúvida, a gente vai lá e responde, sana ali, para que você esteja cada vez mais qualificado para o seu edital, tá? Então, a Vale também, né? Além de mim, tem outros professores extremamente qualificados. Volner, Dene, Fraga, Angélica, né? Sim, excepcional professora. E é de português, é uma matéria aí muito importante, né? Então, eles tiram dúvida, postam questões, as dicas dos seus editais. Então, por exemplo, saiu uma retificação, uma alteração, local de prova, isenção de inscrição, qualquer alteração ou novidade que tiver do seu edital é postado lá no Instagram, né? Assim, em momento extremamente hábil. Então, assim, é muito rápido. A equipe aqui é 24 horas por dia por conta disso. Então, assim, não deixe de se inscrever, tá, no YouTube, ativar o sininho para os senhores receberem as novidades. Seguir a gente no Instagram, tá? Arroba Vale Concurso, arroba Clive Gabriel. Os senhores aí estarão muito bem instruídos, tá? E estarão sempre em alertas. Agora, vou propor para os senhores aqui um desafio, tá? Por quê? Nós só conseguimos medir o nosso conhecimento, saber se estamos aprendendo, saber qual que é a nossa dificuldade, nosso calo, né, o famoso calo no sapato, o que realmente a gente precisa melhorar, no que a gente é bom, através de questões. Então, por exemplo, não adianta nada, sei lá, estudar figuras de linguagem em português, você não fazer nenhuma questão. Como é que você vai saber? Diferença de metáfora, diferença de comparação, para comparação, figura de linguagem, anáfora. Como é que você vai saber? Se você sabe, né? Onde colocar uma crase, quando devo, quando não devo, os casos proibitivos, onde eu vou colocar uma vírgula, né? Se cair uma questão de vírgula na sua prova, por exemplo, você sabe, né, as regras de vírgula. O direito constitucional, no artigo 5º aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Uma aposta, tá? Do professor, aqui, ó, vamos lá nas matérias, direito constitucional. Uma aposta minha que com certeza vai cair, tá aqui, ó. Artigo 5º. Né? Então, assim, com certeza vai cair no seu concurso, pelo menos uma questão do artigo 5º. Toda prova de concurso público que tem o artigo 5º, cai. Certo? Então, por exemplo, você tem que saber o artigo 5º de cor e salteado. Né? Quais são as hipóteses para que o indivíduo, né, a força policial, adentre na casa do cidadão? Certo? Os senhores têm que saber como e quando pode, né, da forma legal. Então, assim, aí nós temos aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos agora dentro do direito constitucional ainda, mas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Administração pública. Com certeza vai cair também uma questão de administração pública. Certo? Com certeza vai cair no edital dos senhores uma questão de administração pública. E aí você tem que saber quais são os princípios, né, da administração pública. O LIMP. Como é que você vai saber se você sabe o LIMP de cor? Através de questões: legalidade, impessoalidade, moralidade, né, publicidade, eficiência. Certo? Então, assim, você só vai saber se você está dominando. Não, poxa,
esse artigo 37 aqui, eu tô fera, se cair uma questão, certamente eu vou acertar, através de questões. E qual que é a dica do professor? Que é concurso. É um preço extremamente acessível, né? A última vez que eu olhei estava, acho que R$12 por mês, 12, 13, 14, no máximo R$15 por mês, certo? Você faz aí uma infinidade de questões com o gabarito comentado, que é o importante. Tá? Mais importante que a questão é o gabarito comentado. Por quê? Nós temos aqui duas hipóteses. Você acertar uma questão no chute não é acertar, porque se você não tiver a mesma sorte na prova, se você chutar uma questão na prova e você errar, né? Então você se deparou com uma questão ali, por exemplo, do artigo 5º, que você não sabe, você não se lembra, aí você vai lá e erra, tem o gabarito comentado. Você vai lá no seu resumo, então você vai lá na sua apostila, que inclusive a Vale tem, né, os resumos, temos aqui as apostilas bisuradas, certo? Você vai lá e anota, tipo, errei essa questão, tal, não sabia as regras para violação de domicílio. Você vai lá e anota, certo? Aí, por exemplo, aí beleza, você errou essa questão, né, porque você chutou, agora você já sabe. E outra que você errou também por falta de atenção, certo? Por exemplo, a validade do concurso público será de 2 anos, certo ou errado? Errado. Por quê? A validade do concurso público será de até 2 anos. Pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 1 ano, 1 ano e meio, né, prorrogável uma vez por igual período. Mas aí, por exemplo, a banca tirou uma palavrinha, você leu ali na pressa, né, afinal de contas você tem 60 questões para fazer no dia, você leu na pressa e errou a questão. Então, assim, com o que é concurso, por exemplo, você vai conseguir ali circular o que você errou. Poxa, a banca tirou essa palavra. Nossa, a banca trocou essa palavra. Entendeu? Lá no princípio, por exemplo, legalidade, publicidade, eficiência, a banca pode trocar eficiência, por exemplo, você decorou o mnemônico, limpe. A banca foi lá e trocou eficiência por eficácia. Já vi inúmeras questões assim. Aí você vai lá e marca a questão, né, em casa, fazendo a questão ali, achando que está certo. Putz, errei essa questão aqui. Trocar eficiência por eficácia. Por quê? A banca sabe também que o candidato decora o mnemônico, né? Os avaliadores de banca sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles trocam as palavras do mnemônico. Então, por isso tem que fazer questão. Por quê? Você vai se calejando das possíveis pegadinhas das bancas. E, claro, sempre importante fazer as questões da sua banca, né? Ou então de bancas próximas. Tá? Eu vou postar essa dica também no Instagram para os senhores e senhoras, tá? Para os senhores ficarem bem visurados lá. E aí os senhores conseguem aí ficar bem, certo? Então, como nós temos aqui 3 matérias por dia, né, no nosso conteúdo programático, é um desafio, tá? E quando vocês cumprirem o desafio, posta lá e me marca. Marca o perfil da Vale, me marca, para a gente repostar os senhores, né, para conseguir incentivar as pessoas a estudar. Porque estudar, pessoal, não é fácil, tá? Então, o nosso desafio, aqui ó, desafio. 5 questões por dia. 5 questões por dia de cada disciplina. Então, por exemplo, estudou lá o português? Estudou interpretação de texto. Vamos fazer 5 questões de interpretação de texto. Estudou a direito constitucional, o artigo 1º ao 4º ali, né? Os princípios fundamentais, subsidiva plu, certo? 5 questões. Direito penal, 5 questões. Vai dar uma redadinha para os senhores conseguirem ver. Legislação específica, lá dos servidores, né, municipais de Vitória, etc., da própria carreira dos senhores, 5 questões. LRM, 5. Direito constitucional, 5. Então, nós teremos aí, por dia, 15 questões. Então, vamos colocar aí que você vai gastar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3, no máximo 5 minutos corrigindo, tá, a questão. Corrigindo a questão, os senhores vão gastar 5 minutos. Então, os senhores vão gastar aí, em média, de 15 a 30 minutos por dia para fazer essas questões. E como que a gente sabe que aprendeu, que está aprendendo e que deve melhorar?
através de questões. Não adianta nada você ler a Constituição, grifar, anotar, fazer tudo bacaninha, flashcard e tal, se você não faz questão. Você não vai saber se está absorvendo o conteúdo. Certo? Então, no mínimo, esse é o desafio que eu vou propor para os senhores, até a data da prova, tá? 5 questões por dia de cada disciplina. E, no mínimo, pessoal, no mínimo, um simulado por mês. Tá? Aqui na Vale nós temos os pacotes, né, de simulados para os senhores, com certeza deve estar aqui no link do vídeo, certo? No mínimo um simulado. Por quê? Você vai abarcar tudo. Aí você vai conseguir, poxa, acertei aí 6 questões de português e acertei 8 de matemática. Não vou, agora nessa reta final eu vou focar mais em português, porque matemática já estou com a base boa. Nossa, acertei 6 questões de 10, 7, acertei 9 questões de direito constitucional, mas apenas 2 de direito penal. Então, peraí, deixa eu me dedicar um pouco mais no direito penal, porque é onde está me prejudicando. Porque nós temos que ter um certo equilíbrio nas disciplinas. Não adianta nada você fechar as matérias de direito e ir mal em português, matemática e informática. Você vai ficar de fora, certo? Então, você tem que manter a média ali nessas disciplinas que você tem mais dificuldade e arrebentar nas matérias que você tem mais afinidade, certo? Então, assim, não deixem, tá? A leitura de lado é o principal, né? Ler, porque a legislação é leitura. Português, interpretação de texto aí, são 10 questões, né, de português. No mínimo 4 vão ser de interpretação de texto. No mínimo, no dia da prova, os senhores podem me cobrar isso, certo? Então, assim, a leitura é muito importante. A leitura mais as questões. 5 questões por dia de cada disciplina, 15 questões ao total por dia. Fazendo isso, seguindo essa receita aí de bolo, confiando muito em Deus, né, com muita perseverança, com muita fé, vai dar certo. Tá? Porque eu sempre falo aqui com o pessoal do presencial, né, os nossos alunos, que estudar para concurso é muito ingrato. Por quê? Você não sabe se você vai passar. Diferente do seu trabalho, por exemplo, você trabalha de 8 às 18, segunda a sexta, sábado até meio-dia, só que no final do mês você sabe que você vai receber seu salário. Certo? Aqui não. Você vai estudar, você vai fazer questão, só que você não sabe se vai passar. Por isso a importância, né, da fé, da perseverança, né, da confiança em si, da confiança em Deus, para que você consiga a sua aprovação. Porque o concurso, a gente não estuda para passar, né? O concurso público a gente estuda até passar, certo? E eu tenho certeza que você mantendo seus estudos em dia, fazendo as questões, fazendo um bom caderno de anotação, anotando muito em apostila, fazendo resumo, certamente os senhores vão conseguir, tá? Porque todo mundo consegue. Você não é pior do que ninguém, certo? A diferença é que uns se esforçam mais do que os outros, né? Uns têm mais força de vontade, empregam mais energia. E, pessoal, outra coisa, detalhe, uma coisa importantíssima, o concurso dos senhores tem TAF. Mantenham a saúde física dos senhores em dia. É a caminhadinha 2 vezes por semana, corrida no mínimo aí umas 2, 3 vezes por semana, certo? Praticarem muitos exercícios do TAF, isso ajuda até no desenvolvimento de aprendizado, tá? Então, é isso que eu tenho para passar para os senhores hoje. Conte com a Vale, tá? Aqui vale a pena. Siga-nos, né, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e qualquer dúvida pode mandar lá, tá bom? Se Deus quiser vai dar certo. Foco, força e fé. Tamo junto.